Olá, me chamo Elane Araújo, esse é o Dica de Bibliotecária e hoje nós vamos estar dando início a uma série chamada Bibliotecários da História. E é importante destacar que nós vamos estar homenageando o profissional e todas as pessoas que contribuíram para a biblioteconomia, para a livre leitura, para essa disseminação de informações e que tem impacto direto na biblioteconomia, no nosso fazer bibliotecário, tanto nas práticas técnicas quanto nas práticas humanísticas. Então, é por isso que nós estamos começando hoje com um grande pai aí da biblioteconomia indiana, que é o senhor Ranganathan, porque nós entendemos que as contribuições dele foram tão importantes que no momento em que eu pensei em fazer essa homenagem, a primeira pessoa que eu pensei foi ele. Então, vamos lá. Então, vamos começar pelo início. Em 9 de agosto de 1892, na vila rural da cidade de Shiyali, no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, nascia Shiyali Ramarita Ranganathan. Falei o nome certo? Não sei. Principalmente o Ramarita, que eu não sei se é assim que chama, mas, né? Vamos aceitar. Então, ele já nasceu pertencente a uma família que fazia parte da casta dos Brahmanidas, que era uma casta sacerdotal, ou seja, uma família muito religiosa. E com o passar do tempo, já na adolescência, ele começa a estudar, já começa a se encantar pela matemática. Então, em 1916, no Madras Christian College, ele se gradua e passa a lecionar e escrever alguns livros relacionados à matemática, principalmente histórias da matemática. Então, em 1923, surge um posto na biblioteca da Universidade de Madras, onde Ranganathan conseguiu simplesmente desbancar cerca de 900 candidatos. Aí você pergunta, mas como que ele, matemático, conseguiu uma vaga de bibliotecário? Então, é uma coisa que eu acho super simples e básica de como você conseguir uma vaga de emprego em qualquer lugar. Quando você vai para a entrevista, você já tem que ir munido de informações, tanto da sua profissão, quanto da profissão que você que você está pleiteando o cargo, e também sobre a instituição no qual você vai trabalhar. Então, Ranganathan, menino muito inteligente, o que é que ele pensou? Eu não sou bibliotecário, mas eu vou estudar biblioteconomia. Então, ele procurou vários artigos e foi estudar artigos, né, relacionados à biblioteconomia, à prática bibliotecária. E tão logo foi para a entrevista altamente munido de informações, a banca lá que foi escolher viu que ele era o mais preparado, ou seja, ele provavelmente conseguiu desbancar colegas que até eram formados em biblioteconomia. Então, tamanha foi o cuidado dele de buscar informações e tão logo ele foi aceito, a primeira coisa que ele fez logo após entrar foi ir estudar biblioteconomia de fato. Então, em 1924, ele assume o cargo, fica pouco tempo, porque uma das questões para ser bibliotecário tem que ter a graduação em biblioteconomia. Então, ele vai estudar em Londres e passa a estudar biblioteconomia na University College London. Meu inglês é bom? Não é, mas vamos aceitar também. E, aliando seus estudos de biblioteconomia com o de matemática, ele começa a desenvolver ali a ideia do seu sistema de classificação. Então, é nesse tempo, enquanto ele está estudando, inclusive ele foi aluno do Sayers, depois a gente vai falar desse moço também, que ele começa a ver um pouco sobre essa questão de classificação e ele passa a fazer estágios. E ali ele vai vendo que a teoria aliada à prática está faltando alguma coisa, então ele começa a matutar aí uma forma de unir o útil ao agradável, ou seja,
usar ali os conhecimentos de matemática dele dentro da classificação. Então, ele até falou uma frase aqui que eu achei muito boa de citar. Segundo Ranganathan, a CDD seria um remédio, enquanto a classificação de 2 pontos / Collum seria como um remédio preparado na farmácia de acordo com a prescrição médica para uma doença específica. Ou seja, ele achava que a CDD era boa, mas não era o suficiente. E a classificação dele, a Collum, era a classificação que, de fato, foi planejada para o dia a dia bibliotecário e que ela daria mais certo. Então, essa foi uma frase que ele falou. E eu achei bastante interessante porque ele realmente viu que na prática do dia a dia, primeiro que a gente tem que entender que tudo pode ser melhorado. Então, na prática do dia a dia, ele viu que tinha sim como melhorar a classificação utilizada, o sistema de classificação, e por isso ele criou o próprio dele, porque ele faz as coisas dele, né? Então, vamos lá. Então, essa classificação, ela teve a primeira publicação em 1933 e foi republicada por pelo menos 7 vezes, inclusive depois da morte do senhor Ranganathan. Então, a sua contribuição foi além da classificação, sendo politizado. Ele lutava pela melhoria das condições de ensino e pesquisa em seu país e defendia a biblioteca. Então, é importante lembrar que ele não foi apenas o bibliotecário que sentou numa mesa, era pesquisador e montou um sistema de classificação, sentou na mesa de novo, foi criar artigos, foi escrever livros e ficava sentado. Não, ele participava da vida política e, dentro dessa participação, um dos carros fortes dele aí da briga política era sobre defender a criação de bibliotecas públicas lá na cidade dele, porque ele já tinha voltado para a Índia, ele já estava lecionando. E ele não só fez a teoria, como também praticou. Então, isso é bem importante nós falarmos, que bibliotecário ele tem que ser assim mesmo. Nunca foi fácil. Não está sendo até hoje, porque muitos, antes de nós, achavam que já era o suficiente. Nunca é o suficiente. A gente tem sempre que realmente estar arregaçando as mangas e indo à luta. Então, vamos lá. E em 1928, ele cria as famosas, as queridas 5 leis da biblioteconomia. E também nesse mesmo ano, ele se casa com Sarana, com quem ele teve um filho. E é importante lembrar aqui que sobre essa história de arregaçar as camisas, ele era considerado até um workaholic, ou seja, uma pessoa que trabalhava desesperadamente, assim, que vivia para o trabalho realmente. E que as pessoas achavam que após o casamento ele iria diminuir esse ritmo, e a verdade é que ele não fez isso. Muito pelo contrário, dizem até que, nessas pesquisas que eu fiz, que ele casou, logo após ali a cerimônia, que foi uma cerimônia super simples, ele fez assinou os papéis, e automaticamente ele já foi para a mesa dele estudar mais, né, escrever mais, produzir mais. Então ele era... E é importante lembrar que as 5 leis, eu tenho até aqui o livro... Olha só, aqui do nosso querido editora Briquet de Lemos. Então tá aqui, aliás, é uma leitura obrigatória para qualquer ser humano envolvido com biblioteconomia, as 5 leis. E é um livro que não é de leitura para você fazer uma vez na vida, não. Que é para você estar sempre revisitando esse livro, porque ele é muito forte, ele é muito bem explicado, é bom até para concurso e tá ali lá, mas eu amo ele para sempre estar revisitando e me lembrando quando eu tenho dúvidas acerca de alguma decisão da biblioteca, em relação a fechar acervo, em relação a forma que eu lido com o espaço. Eu gosto muito de revisitar aqui porque me lembra muitas coisas, muitas percepções que eu tinha na graduação e que quando eu chegasse na parte profissional eu iria fazer, e acabei esquecendo por causa de toda a questão do dia a dia, da gente achar que é muito trabalho, da gente achar isso e aquilo. E esse livro, ele me faz lembrar o porquê que eu tô nessa profissão.
E vocês sabem que eu sou a louca da biblioteconomia, então tudo bem. Então vamos lá. Com seus estudos e práticas, Ranganatha já ganha o respeito e admiração da comunidade de pares e por cerca de 40 anos ele ensina em várias faculdades dentro e fora da Índia. Então, com toda essa produção dele, ele começa e a luta também dele, ele começa a ser reconhecido na área e passa a dar aulas não só lá em Madras, né, na Índia, como ele também é convidado para ser professor honorário de outras faculdades fora, como, por exemplo, Londres, Inglaterra, enfim, vários países aí convidaram, Estados Unidos, vários países convidaram ele, Canadá, para que ele pudesse trazer essa experiência para as escolas de biblioteconomia. Então ele chegou a dar aula em algumas dessas faculdades como professor honorário, e em 2 situações ele ganhou o honoris causa, né, de alguma dessas faculdades. Então ele também foi vice-presidente da FIDE. Nesse período ele também fundou o FIDE-CA, que é a Comissão sobre Teoria da Classificação, onde ele criou uma comissão para estudar mais classificação, né, melhorar aí o nosso dia a dia, a nossa prática. E ele foi membro também do International Committee of Library Experts das Nações Unidas e do International Bibliographical Committee da Unesco. Então, o rapazinho trabalhou bastante e lutou pela causa e participou ativamente aí da biblioteconomia e, obviamente, ele foi reconhecido por isso e participou aí de vários comitês que têm impacto, né, até hoje na nossa vida bibliotecária, mesmo isso tendo acontecido há tanto tempo. Então, eu até coloquei aqui que Ranganatha deixa, além de sua luta em prol das bibliotecas, a classificação de 2 pontos e as 5 leis da biblioteconomia e cerca de 50 livros publicados e inúmeras pesquisas. Nas fontes que eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão poder encontrar as fontes que eu pesquisei e lá tem tem referências que vocês podem estar pesquisando mais, tendo acesso a a livros e tudo mais. Na internet você consegue encontrar aí também para aquisição, mas são livros raros porque já tem um certo tempo que foram lançados, mas você consegue achar. Use aí seus conhecimentos bibliotecários. E é importante lembrar que ele faleceu depois de uma breve doença que ele teve. Infelizmente ele adoeceu e depois dessa breve enfermidade que ele teve, ele acabou falecendo em casa e deixou aí esse mundo de contribuições para os bibliotecários. E é importante que nós sempre revisite tanto a história dele quanto o que ele deixou, porque realmente ele faz parte da nossa história e vai fazer por muito tempo. Então essa foi a nossa primeira homenagem. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar, que é muito importante para mim ter essa troca com vocês. Então é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.